Boa tarde. Vou falar um pouquinho sobre lente de contato, né? Muitos pacientes vêm me perguntar o que seria essa lente de contato. Então, a lente de contato é uma lâmina em cerâmica que era confeccionada dentro de um laboratório de prótese através do molde que a gente faz dos dentes da boca do paciente, tá? Então, o paciente inicialmente ele vem numa primeira consulta e a gente faz uma análise do sorriso do paciente, ou seja, a gente olha que tamanho que essas lentes poderiam ser, tanto em altura como em comprimento, qual possivelmente a cor que a gente poderia estar colocando, né? Ver o que o paciente deseja, o que ele está querendo, qual que é o sonho dele, ver se isso é real, né? Se tem como a gente projetar isso em boca. E dali a gente pega, se o paciente aceitar todo o planejamento, todos os valores, a gente tira a foto dos pacientes de dentro da boca, fora da boca, boca aberta, paciente sorrindo, porque através disso a gente vai tentar montar o melhor planejamento possível para o paciente. A gente molda ele inicialmente, pode ser no mesmo dia dessas fotografias. Esse molde que seria uma cópia dos dentes que já existem na parte superior e inferior, a gente manda para o laboratório junto com as fotos. E nisso a gente conversa com o protético para ele fazer um negócio que chama enceramento de diagnóstico, né? O que seria isso? O enceramento de diagnóstico é como se ele replicasse uma cera no molde que a gente tirou para estabelecer o tamanho dessas lentes, seja ela em altura e comprimento, até onde que elas possivelmente irão. E através disso, a gente, o laboratório mandando para a gente esse enceramento de diagnóstico, isso chega na clínica e a gente consegue apresentar para o paciente. Então, chegando na clínica, esse enceramento de diagnóstico, a gente consegue apresentar para o paciente, no molde mesmo, para ele ter uma noção e uma ideia de possivelmente como essas lentes irão ficar. E através desse enceramento, a gente consegue tirar uma cópia dele e replicar isso em boca, através de um negócio que chama mocap. Então o paciente consegue colocar em forma de provisória, uma resina provisória, na boca, antes mesmo da gente fazer os preparos dos dentes, para ele olhar na boca uma projeção de como essas lentes irão ficar. Então olha que bacana isso. Então o paciente ele não vai ter uma surpresa no planejamento e tratamento dele. Ele consegue ver isso antecipadamente para que a chance de erros ou o paciente não gostar seja minimizada. Então isso é muito legal, porque em cima desse enceramento, desse mocap, esses provisórios, o paciente dá ok, gostando. E daquilo... Então isso aqui seria o enceramento diagnóstico. Essa cera cinza, ela já está com um formato, aumentando a altura dela, né? Se a gente for ver aqui a parte de trás, a gente consegue ver que a cera cinza está um pouco a mais do que o dente natural, porque é onde a gente vai aumentar o tamanho dos dentes do paciente, né? Seja em altura, em comprimento, fechando espaços, tirando qualquer tipo de imperfeição, dente apinhado, que é o dente torto, né? A gente também consegue projetar isso através desse enceramento. E aí isso a gente consegue colocar em boca e o paciente vai ter uma ideia de possivelmente como essas lentes irão ficar, tá? Então isso é muito legal mesmo. Então o paciente aprovando o mocap, a gente marca um dia para fazer os preparos da parte superior, ou seja, se forem 10 dentes, geralmente a gente faz 10 dentes que é a linha do sorriso, né? Depois do canino tem mais 2, que é quando o paciente sorri, é bacana pegar essa linha do sorriso para que a pessoa que estiver te olhando, na hora que esse sorriso estiver, por exemplo, de canino a canino, ou só nos dentes da frente, a pessoa não olhe e veja que tem algo estranho, né? Então, quando você faz um sorriso, isso é bem minimizado. Então, o paciente consegue realmente entender e as pessoas verem que aquele lente de contato, que aquelas lentes de contato fazem parte do paciente, tá? Não que seja uma prótese dentária, né? Então, tudo aprovado, o paciente marca para fazer os preparos desses dentes da parte superior e inferior. Geralmente faz a parte superior em um dia e a parte inferior no outro dia, para que o paciente não canse tanto na cadeira, tá? Tudo é anestesiado, não vai sentir dor alguma. Você não vai sentir dor alguma, como eu falei, já que a anestesia ali é para o paciente tentar ficar mais confortável possível, tá? Então você faz toda a parte de preparo dentário. Depois que a gente preparar, a gente vai moldar. A gente molda toda essa arcada que foi preparada e instala o provisório. Que provisório que é esse? É o mocap. Então o mocap que você aprovou é o mocap que vai ficar na boca até
a hora que essas lentes ficarão prontas. Geralmente demora uma semaninha, ou até menos que isso, elas já ficam prontas. Então é um trabalho rápido. As pessoas perguntam, demora muito fazer lente de contato? Não, o paciente vem, faz o planejamento, aprovando, faz as fotos, faz o molde, vem, espera o ensinamento chegar, testa em boca o mockup, aprovando, marca para fazer os preparos, molda, instala os provisórios e após isso as lentes irão chegar em 10 dias e você instala a parte superior em um dia e a parte inferior em um dia. Eu gosto de dividir em 2 dias porque para que o paciente ele não canse tanto na cadeira, né? Apesar de ser um trabalho teoricamente rápido, no processo de instalação é bem delicado, então demora um pouquinho o tempo de cadeira, então eu prefiro dividir em 2 dias, tá? Então instalada a parte superior e a parte inferior, aí o paciente vai ter uma estabilização de mordida. Então, em 10, 15 dias, ele vai começar a morder, algumas áreas vão pegar mais, outras menos, e a gente vai começar a fazer o processo de ajuste de mordida, né? Ajuste de oclusão, para que o paciente tenha um encaixe de mordida perfeita, musculatura ali acompanhando, e os pontos que realmente forem necessários de desgastar, a gente vai desgastar após esses 15 dias. Então, geralmente, 2 a 3 sessões de ajuste de oclusão já está ok e o paciente consegue ficar confortável, sorrindo e claramente tendo a função de mordida já estabilizada. Bom, em relação à cor, né? O paciente pergunta muito sobre cor, né? A cor ela é pré-determinada na hora que a gente está fazendo um planejamento ali com o mockup e tudo, a gente meio que determina a cor. Geralmente eu uso uma cor natural, que é uma cor de dente clareado natural, para que o paciente não fique com aqueles dentes mega branco opaco, parecendo 2 clorets, né? Eu não gosto. Eu acho que isso é cansativo e o paciente pode até gostar em primeiro momento, mas depois ele cansa também. E fica na cara que o paciente não tem os dentes naturais. Eu acho que quando você faz as lentes numa cor de dente clareado, já fica muito branco, em vídeo, em foto fica muito mais, fica natural e fica perfeito. E as pessoas olham e realmente não sabem se você está com lente de contato ou não. Agora, quando você faz aquele mega branco, cor de sulfite, dá na cara que você tem algo ali. Então, isso, no meu modo de ver, isso é muito errado, tá? Eu respeito a opinião dos pacientes, mas eu também assino esse trabalho, então eu tenho que alertá-lo e mostrar para ele que algumas coisas que você vê na internet são coisas que não vai ficar legal, né? O tratamento ele é individual, o planejamento de lente de contato, pessoal, é individual. Não adianta vocês olharem, às vezes, um dente e falar assim, eu quero esse dente igual, desse fulano de tal. Não tem como. O dente tem formato ovalado, triangular, retangular, quadrado. Se você tem um formato triangular, se eu meter um ovalado em você, vai ficar horrível. E às vezes você olhou um dente que é ovalado de alguém e achou maravilhoso. Então não existe cópia de ninguém. Por isso que o tratamento ele é feito com fotos, feito individualmente, planejado individualmente, para que aquele sorriso seja somente seu. A cor pode ser semelhante, mas o sorriso em si é seu, né? Conforme eu falei, terminou no outro history. Outra pergunta do paciente em relação, quebra fácil? Não quebra fácil. A estrutura que a gente tem, por exemplo, uma porcelaninha Max, ela é tão resistente quanto o seu esmalte dentário do seu dente natural. Então esse medo de que vai ficar quebrando, vai ficar acontecendo, não. Os riscos que você tem de fraturar um dente normal são os mesmos de uma lente de contato. Então, às vezes os pacientes exageram mesmo, comendo coisas mega duras, tentando abrir as coisas, tentando rasgar as coisas. E isso, com o seu dente natural, ou com lente, ou até em resina, vai correr risco de sempre quebrar. O problema não é a lente, o problema é a maneira como você está fazendo as coisas. Então não existe esse negócio de ficar quebrando lente o tempo inteiro. Se o paciente tem bruxismo, aí a gente vai fazer que o paciente use uma placa para dormir, ou a gente vai aplicar toxina botulínica no músculo. Ou nós vamos aplicar a toxina botulínica no músculo masseter e fazer com que esse músculo tenha um relaxamento. Esse relaxamento é um relaxamento prolongado, geralmente dura uns 8 meses, depois tem que reaplicar. Mas é muito legal, porque você não tem necessidade de usar aquela placa para dormir. Então o problema de bruxismo é totalmente retirado ali. Então, se houver alguma fratura, não vai ser por causa do bruxismo, né? Para quem não sabe, o bruxismo, só para entrar um pouquinho sobre o assunto, mas depois eu faço outro post sobre realmente o que é bruxismo, o paciente fica rangindo ou travando os dentes. Isso pode ser dormindo na maioria das vezes, ou pode ser durante
o dia que você estiver acordado, às vezes no trabalho, às vezes em algum lugar, tem a mania de fazer isso. E isso é péssimo, porque os dentes desgastam, fratura, você perde um negócio chamado dimensão vertical, que é a altura dos dentes, né? O que te dá a altura da maxila e da mandíbula, e os pacientes vão desgastando os dentes, então vão ficar só um toquinho, e a boca até começa a murchar também, além de dor e totalmente... Outra pergunta do paciente: pós-instalação das lentes de contato, irei sentir dor? Olha, isso é muito individual de cada paciente, né? Antigamente, na parte de próteses dentárias, preconizavam fazer endodontia, que é o tratamento de canal, como preventivo, né? Isso não existe mais. Então, o que a gente puder fazer para desgastar o menos possível esse dente, para evitar que você tenha que fazer um canal preventivo para você não sentir dor, a gente vai fazer. Só que tem pacientes e pacientes. Tem pacientes que às vezes não sentem exatamente nada e tem pacientes que têm uma sensibilidade sim. Geralmente a sensibilidade ela é temporária, que a gente vai passar pastas específicas ou aplicação de flúor, alguma coisa específicas aqui na clínica. Se isso persistir, possivelmente o paciente tenha que fazer um tratamento de canal individualizado, não em todos os dentes, mas de repente naquele que está com o processo doloroso há muito tempo, aquele processo doloroso há muito tempo. Aí talvez tenha que fazer indicação de tratamento de canal, sim. O canal enfraquece o dente. Ai, doutor, nada disso. Não enfraquece nada, vai ter a mesma estrutura dentária, a mesma força. A diferença é que o dente não vai ter mais vitalidade, né? Se a gente faz tratamento de canal, a gente remove aquela parte viva do dente, então você não tem mais aquela comunicação, aquela inervação e aqueles receptores que fazem com que você sinta dor. Do resto, vida normal, tá? E não são todos para vitalidade, né? Se a gente faz tratamento de canal, a gente remove aquela parte viva do dente, então você não tem mais aquela comunicação, aquela inervação e aqueles receptores que fazem com que você sinta dor. Do resto, vida normal, tá? E não são todos os pacientes, tá, gente? Eu tô só colocando isso no assunto porque os pacientes perguntam e eu não tenho como negar que alguns pacientes às vezes sentem uma necessidade e uma urgência de estar fazendo de repente um canal porque não está acessando a dor em determinado dente. Geralmente isso ocorre naqueles dentes que são mais apinhados, aqueles dentes tortos, que a indicação claramente era o paciente fazer a primeira ortodontia, colocar o aparelho e ele quer pular isso para fazer as lentes de contato. Então a gente prepara mais esses dentes. Então existe um risco maior, porque quanto mais você tira do seu dente natural desgasta, mais próximo você fica da parte viva do dente, que é a famosa polpa dentária. Então, só para lembrar vocês, tratamento de lente de contato, você pode vir com os dentes tortos até um certo grau e fazer as lentes? Sim, pode. Só que você vai ter que fazer um preparo maior nesses dentes, que ou seja, um desgaste maior nesses dentes para deixar eles num certo alinhamento para quando eu colocar a lente de contato ela ficar retinha e certinha. Então eu acabo tirando um pouco mais desse esmalte dentário. Isso depende de cada dente e cada sorriso, gente. Qual que é o melhor caminho, o mais ideal para fazer a lente de contato para possivelmente desgastar quase nada, quase zero? O paciente já vir da ortodontia com uma boca até preparada para lente de contato. Mas 99% não faz isso. Então, em alguns casos, por eu preparar mais, eu vou ter uma chance maior de possivelmente esse paciente sentir dor e essa dor não cessar. Como que funciona essa questão de dor? Então, a gente instalou a lente de contato, o paciente começou com uma sensibilidade, eu passei as pastas especiais, eu apliquei flúor, a gente esperou mais ou menos um tempo, que geralmente esse tempo é até quase 15 dias ou um mês, para o seu dente produzir um negócio chamado dentina reparadora, para evitar com que você tenha um problema e cesse essa dor. Então, é uma coisa fisiológica sua, não depende só de nós aqui. Fez tudo isso, tá com dor, aí sim, a gente possivelmente tem que fazer um canal naquela região, tá? Isso, gente, a chance é bem pequena, mas eu tô falando para vocês que pode ocorrer, porque é muito chato você vender um tratamento bonito e com um valor caro e não alertá-lo o paciente que possivelmente possa ocorrer em um ou outro. Outra pergunta sobre manutenção. 2 vezes ao ano, ter que vir aqui, fazer um polimento e acabamento nas lentes. Por quê? O paciente come o tempo inteiro, às vezes não escova o dente o tempo inteiro, toma vinho, come coisas com corante, fica muito tempo sem escovar o dente, que é totalmente errado, seja para os dentes naturais ou para os dentes de contato, e com o tempo, às vezes pode ter um pouco de alteração de cor. Não existe isso, o negócio é branco, você não escova o dente, você come pra caramba,
você toma vinho, você toma coisas que tem corante, você come coisas que tem uma cor mais forte, não escova direito, não usa fio dental e quer milagre. Milagre não vai ocorrer. Então você é um paciente que, se você tem esses hábitos e não consegue mudar, vai ter que vir mais vezes aqui fazer manutenção, pelo menos umas 4 ao ano. Se você é um paciente normal que se cuida tudo, você faz 2 vezes essa manutenção ao ano, que é o polimento e acabamento das lentes de contato. Isso vai fazer com que ela dure mais e evite possivelmente qualquer tipo de problema. Bom, sobre durabilidade. Isso é um problema, porque você vender algo e falar que vai durar X tempo não depende só de nós, depende do paciente. Então, se o paciente é um paciente que escova os dentes, usa fio dental, vem fazer as manutenções, é um paciente consciente, você pode ter certeza que isso vai durar muitos anos na sua boca, de 5 anos para cima ou mais. Com o tempo vai deteriorar, porque não tem jeito, é uma cerâmica, é um vidro, como o seu esmalte dentário também desgasta, não tem o porquê a cerâmica não desgastar. Então, eu não acho que o trabalho é feito e pelo valor gasto é para sempre. Não é para sempre. Uma hora você tem que trocar. A diferença é que quando você trocar, seus dentes vão estar pré-preparados, então vai ser muito mais fácil esse processo de instalação e de adaptação do paciente. Mas vai ter que trocar uma hora sim. Agora, cuidados de higiene, gente, isso aí é muito individual. Então, falar exatamente um tempo é muito complicado para mim, porque muitos pacientes não seguem à risca a higienização. Então, muitos pacientes não seguem à risca a higienização, tá? Do resto, gente, é um trabalho maravilhoso. Eu faço isso há muitos anos. Acho que é o carro-chefe aqui da nossa clínica. E é bem satisfatório a gente ver o sorriso do paciente, entendeu? Ver a satisfação dele na mudança de sorriso, né? Naquela estética que ele sempre sonhou. Voltar a morder também, que é a parte funcional, que também é super importante. As pessoas só priorizam a estética, mas, gente, mordida o sorriso do paciente, entendeu? Ver a satisfação dele na mudança de sorriso, né? Naquela estética que ele sempre sonhou. Voltar a morder também, que é a parte funcional, que também é super importante. As pessoas só priorizam a estética, mas, gente, mordida errada é um saco para o paciente. Ele tem totalmente um desconforto, dores, tem mudanças na musculatura, entendeu? O rosto, se você vê um lado é diferente do outro. Então, problemas na TM, então é muito ruim você ficar com o dente desgastado, um dente curto, um dente pequeno. Então, as lentes de contato não é só para estética, gente, é para a parte funcional, que a parte principal de nós é levar isso para vocês. A estética vem em segundo plano. Todo mundo quer ficar com o sorriso. Então, você que tem dúvida, medo, receio, vem conhecer. Dá pra gente fazer o mock-up antes para você pré-aprovar esse planejamento com as lentes de contato. Antes de vai já gastar um dinheirão e ficar com receio de como vai ficar, a gente consegue projetar isso em boca, você tem uma ideia de como vai ficar. Isso é bem bacana, porque daquilo ali é para melhor. Eu coloco o mock-up na sua boca através daquele enceramento que eu falei nos stories anteriormente. Você tem uma ideia de como esse sorriso vai ficar, então não tem desculpa. Só não vai fazer se realmente o paciente não tiver condições financeiras ou algum processo que ele está rolando ali no meio, de tempo, de trabalho, etc. Do resto, não tem o que reclamar. Realmente o trabalho com as lentes não tem desculpa. Só não vai fazer se realmente o paciente não tiver condições financeiras ou algum processo que ele está rolando ali no meio, de tempo, de trabalho, etc. Do resto, não tem o que reclamar. Realmente o trabalho com as lentes de contato, ela veio para revolucionar o sorriso do paciente e veio para levantar e erguer essa autoestima, entendeu? Devolver função, trazer alegria para o paciente e voltar a sorrir. Vou entrar no outro assunto rapidinho aqui, mas depois eu vou fazer um post só sobre isso. Paciente agora está na moda fazer lente de contato em resina. É ruim? Não, é maravilhoso, desde que o profissional saiba fazer. E isso aí são para poucos, tá? Não cabe a mim julgar o profissional, o trabalho do outro profissional, mas cabe realmente a mim indicar para o paciente o que é melhor. Hoje, o melhor claramente seria os trabalhos em lente de contato em cerâmica. As resinas são maravilhosas se o profissional que estiver fazendo for capacitado para isso. Infelizmente, a gente vê muita coisa fora da realidade. E para o paciente, gente, que está com o dente torto, com o dente escuro, com um dente com um sorriso mais ou menos, quando ele é feito um trabalho em resina, seja por um profissional que às vezes não tem a habilidade correta para fazer, o paciente vai ficar mega feliz, gente, que aquele trabalho em resina ali, ele vai aceitar. Só que o que eu tô vendo hoje em dia, infelizmente, é um sorriso em resina padronizado. Parece que todo mundo tem o mesmo sorriso.
Parece que todo mundo saiu, sabe, da mesma indústria ali, tá tudo igual. Lembrando, não são todos, tá? Eu tenho trabalho de resina maravilhoso para profissionais aí excelentes, mil vezes melhor que eu, entendeu? Porém, os pacientes têm que tomar cuidado. Cuidado com o quê? Veja valores muito barato, muito em conta. Desconfie, entendeu? Desconfie. Às vezes vai ser um trabalho maravilhoso, mas muitas vezes não, porque a resina ela é cara também, gente. Então o paciente fala assim, nossa, quanto que é porcelana? Ah, é X. Quanto que é resina? É Y. Mas peraí, se você for ver o preço de um trabalho de resina de um profissional gabaritado para isso, ele é tão caro. Então a resina é maravilhosa, desde que o profissional saiba fazer e que o material que seja usado seja um material de qualidade. E você vai pagar por isso, vai pagar muito bem por isso, porque não é barato, dá um puta de um trabalho. Então desconfie quando as coisas são bem baratas, tá, gente? Eu tô falando isso pro bem de vocês. Porque eu não posso aqui ficar apontando e ficar julgando o trabalho do meu colega, entendeu? Cada um vende o peixe que tem. O que eu posso garantir para vocês é que os trabalhos de resina, lentes de contato em resina, eles têm um custo alto, é muito trabalhoso, existe muita técnica por trás, os cursos são caríssimos, então não tem como esse trabalho ser barato, não tem como cobrar ele barato. Ele fica um pouco, às vezes, mais barato do que a lente em porcelana, mas ele também tem um custo alto. Tá? Então é só para vocês entenderem. E qual que é o melhor? Cada paciente tem sua indicação. Às vezes o melhor indicado para um paciente seja resina, às vezes o melhor indicado seja resina, às vezes o melhor indicado seja porcelana. 98% dos meus pacientes é em porcelana, tá? Dura mais, a qualidade é diferente, a resistência é diferente, a cor se mantém mais tempo, as manutenções são mais baratas, o tempo da durabilidade é muito maior, tá? Mas se você falar assim, o trabalho ele é muito melhor porcelana em questão de estética. Gente, olha o trabalho em resina com profissionais que são mestres nisso, você nem sabe distinguir se é resina ou porcelana. Então, aí que tá. Quando você vê umas resinas que a gente vê hoje em dia aí, mega branco, opaco, tudo igual, parece o sorriso da família, tá tudo igual, com certeza não foi feito com esse material e não foi feito por esse profissional. Vocês podem ter certeza. Então, às vezes o paciente me pergunta, né, por direct ou pelo WhatsApp, doutor, qual o valor do seu trabalho de lente? Aí eu falo, qual que é o valor de resina? Eu falo, mas parece que tá igual, quase igual o valor, doutor. Falei, pois é. Nossa, mas aí eu vejo no mercado. Falei, então, no mercado eles cobram o que quiser. Aqui eu cobro esse valor. Mas por quê? Falei, porque aqui eu uso resina tal. Eu tenho meu tempo de trabalho na cadeira, eu tenho uma série de coisas envolvidas no processo de fazer uma lente de contato em resina e garanto pra você, não é fácil. É muitas vezes mais difícil fazer em resina do que a lente de contato em porcelana. Então, como que eu vou cobrar muito, muito mais barato isso? Então fica meio estranho, né? Então é isso, gente. Seja lente em resina ou em porcelana, isso é para mudar o seu sorriso para melhor, tá? Os dois são maravilhosos. Cabe a você ter essa decisão junto com o profissional, entendeu? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, seja uma pergunta até ridícula, né, na cabeça de vocês, vou perguntar isso, mas nossa, acho que o doutor vai achar que eu faça a pergunta. Tire sua dúvida. A gente está aqui para isso, eu te respondo por direct ou pelo WhatsApp. Às vezes não responde na hora, mas a gente responde depois. Mesmo que for uma pergunta que você acha que ela seja boba, mas que tire a sua dúvida. Porque às vezes você está com medo de realizar um procedimento que vai mudar a sua vida para muito melhor por uma pergunta que você fica com vergonha de fazer. Então pode fazer, que provavelmente ela vai ser respondida da melhor forma possível para que você tenha certeza do que você vai fazer sem receio, sem medo algum, tá? Então, eu fico aguardando aí, possivelmente, essas questões para que eu possa responder e você fique mais tranquilo para poder fazer. Isso aqui é uma lente de contato que eu tenho aqui para vocês terem uma ideia, né? Uma noção. Ali tem outras, ó. Né? Então, se você for ver, né? Ela tem uma cor branca. Essa cor, quando a gente põe na boca, ela fica muito mais branca, né? Essa aqui é a parte de trás dela. E isso aqui é sensacional, gente. Se você puder colocar a mão e apertar,
você vê que ela é extremamente resistente. Então, quando ela é unida ao dente, isso aqui fica muito mais resistente do que aqui na minha mão, né? Se eu pegar na mesa aqui assim e eu apertar ela, possivelmente ela vai trincar ou quebrar. Mas ela, unida ao dente, fica extremamente resistente. Então, você vê que tem umas bordinhas com translucidez. E isso aqui fica maravilhoso na boca, tá?